Padrós, do professor Padrós, grande professor Padrós. Aliás, eu escrevi quando não, só conhecia ele de algumas atividades políticas, e quando eu chego na sala de aula, estou com ele e ele comigo, então foi uma surpresa mútua. Eu sou formado em Direito pela URGS aqui, e já vou explicando, fui estudar Direito, eu tinha pavor de advogado e engenheiro. Eu achava que engenheiro, para nós, era tudo os caras que só pensavam no dinheiro, no quadrado, né, e no sucesso. E advogado era tudo mentiroso e ladrão. Ocorre que eu, lá no passado, já tive outros sonhos, um cara sempre mudei muito para o que eu queria fazer. E eu fui, esse concurso, fui trabalhar no Banco do Brasil, em Garibaldi, e lá surgiu a possibilidade de estudar filosofia em Caxias do Sul. E eu fui meio assim, só filosofia, vamos ver. Eu já era, de certa forma, um militante político. E aí tive a oportunidade de conhecer um dos grandes professores de filosofia, ser aluno dele, o professor Gerd Borgheim. Teve outros professores, Ludwig Stein, que eu não assisti todas as aulas. E, de saída já no primeiro ano, no curso de filosofia, eu fui representar os alunos da filosofia, não foi uma grande articulação, porque a ditadura era pesada. Eu fui participar do congresso da UNE, 30º congresso da UNE, Biúna, onde cerca de mais de 1.000 estudantes fomos presos em São Paulo. Até então, a minha visão política de enfrentamento da ditadura era uma visão mais pacífica. Eu achava que a gente poderia se articular com bancários, mesmo do sindicato sobre intervenção, com aquele. E no congresso da UNE, Ibiúna, não só o que se discutia lá e o relato dos estudantes, como depois sermos cercados pela polícia, um congresso pacífico, né, cercado pela polícia, o exército, e ficamos 8, 10 dias presos lá em São Paulo. Ali naquele momento eu não tive dúvida de que contra o terrorismo de Estado não há condições de luta pacífica. E essa concepção mantém até hoje. O fato de a gente não ter conseguido acertar é uma coisa que tem que ser analisada. Mas fica evidente que nenhum país autoritário, como foi a ditadura militar, rompe, né, seu caminho sozinho, ele precisa ser rompido. Tanto que a gente tem? A gente ainda vive sempre sob a possibilidade de um novo golpe. E aqui eu entro numa questão. O golpe de 64 não foi só porque o Jango estava querendo fazer reformas. Quando o Getúlio, na sua ditadura, em determinado momento, ele teve muito apoio da direita. O Estado Novo prendia os comunistas, prendia os militantes opositores. Quando o Getúlio sai, deposto por uma demanda de segmentos mais intelectualizados da sociedade civil e por militares, eles não se chamavam liberais na época, mas era a UDN, a direita organizada, se assanha pela possibilidade de ganhar as eleições. E consegue ganhar um espaço muito grande no processo eleitoral. O Getúlio exilado, e eu faço questão de colocar isso para a gente entender também hoje, às vezes, o que o Lula faz. O Getúlio, na granja de Itu, a fazenda dele, aliás, o PTB, que era o partido criado pelo Getúlio, buscava uma aliança com o Partido Comunista, fazia uma aliança, e teria um candidato, se não me engano, era Fiuza de Castro, como candidato comunista. E buscava o apoio do Getúlio. O Getúlio busca entender o que está ocorrendo, e se o brigadeiro Eduardo Gomes, o candidato dos liberais da UDN, vencer essas eleições,
o primeiro ato deles era revogar a CLT, acabar com o Ministério do Trabalho. A Petrobras, que se avizinhava, o Getúlio sinalizava a possibilidade de criar a Petrobras, também seria... Naquela época, eles já defendiam, tinha general que defendia a entrega da Petrobras para os americanos. Então, Getúlio, ousadamente, lança uma carta de apoio ao general Dutra, que foi um dos que o prendeu. Dutra fazia parte dos generais que prenderam o Getúlio e destituíram o Getúlio. E ele faz apoiando o Dutra. O que ele faz? Porque mais importante do que o candidato era preservar o avanço de um Brasil mais progressista. Ele, como estadista, mesmo fora do chefe do governo, ele ousa, desafia seus próprios companheiros, desafia seus próprios parceiros e declara seu apoio a Dutra. E ganhou as eleições, ganharam. Dutra foi eleito, para desespero dos liberais, as pesquisas, o Eduardo Gomes já estava eleito, tá? E consegue eleger o Dutra. Lógico que o Dutra não era nada especial, tá? Ele também era um general de direita, dura, tanto que a primeira coisa que eles fazem, diz que por influência da mulher dele, ele decreta o fechamento do Partido Comunista. Bom, o Getúlio volta em 51 e eles de imediato começam um processo para tentar afastar o Getúlio, processo grande, e tentam todas as maneiras, denúncia. Outro dia eu esqueço de guardar os nomes, eu estou na idade que esqueço tudo. Que a biografia do Getúlio, o Getúlio foi acusado de ter palácios no Rio de Janeiro. Então, a primeira coisa que a direita faz é de que a esquerda é corrupta. Porque eles são corruptos, eles sabem muito bem como lidar com a corrupção, então se olha no espelho e transfere isso, porque o povo pobre, obviamente, tem dificuldade de acesso às informações e acaba aceitando essa pecha, né, da corrupção. Bem, eles fazem isso, tentam afastar o Getúlio, que eu digo que é um golpe de mestre, se mata, comete suicídio e retira a possibilidade deles continuarem falando em corrupção ou falando em entrega, Brasil atrasado, repúblicas sindicalistas e tudo que provavelmente todos vocês já leram e sabem sobre isso. Eles tentam depois impedir a posse do Juscelino. Eles tentam dar um golpe, como o Juscelino faz com os militares da FAB, a famosa história de Jacareacanga. Não deu certo, eles vêm em 61 para impedir o Jango de tomar posse. Até que em 64 eles dão um golpe. Qual era o objetivo deles? Bem claro. Isso desde lá dos anos 40, 50. Era fazer do Brasil um país subordinado aos interesses do grande capital internacional, que naquela época estava todo centrado nos Estados Unidos. Então, o imperialismo americano representava os interesses desse grande capital. E eles queriam dar o golpe. Então, não foi só porque... Tanto que hoje dizem que existia uma pesquisa que o Jango tinha 70% da aprovação do povo brasileiro. Mas eles tinham que impedir que isso continuasse. E isso eles tentam... Quando o Lula é eleito, eles acreditavam, eles passavam a imagem de que o Lula, aquele operário, eles pressupõem sempre que o povo pobre não é dotado de inteligência, que o operário não é dotado de capacidade, né? Então, eles achavam com quem vai manobrar o Lula. Eles partiam sempre do pressuposto que o Zé Dirceu manobrava o Lula. Eu quero dizer que eu trabalhei no governo federal com o Lula, eu fui diretor nacional de portos e hidrovias, como subordinado ao Ministério do Transporte. O ministro do Transporte não gostava de portos. Então, eu tive o privilégio de trabalhar muito diretamente com o Lula, acompanhar, conhecer o pensamento dele. Eles achavam que o Lula não tinha essa capacidade. Eu mesmo descobri como é um cara inteligente, capaz e de conhecimento da política. Tanto que, quando o Zé Dirceu é afastado, o Lula não sentiu falta, cresceu mais. Tinha a Dilma, que também aconselhava, o Tarso Genro, que também aconselhava muito, ele ouvia essas pessoas.
Mas ele era capaz de ficar 4 horas ouvindo alguém falar, escutando, não dizer nada, e depois dali ele tirar alguma lição e ficar adiante. Ou seja, ele tem se mostrado também, eu falo isso porque no momento o Lula buscou uma aliança com a centro-direita do Brasil. É real. Se ele não tivesse aliança, ele não aprova nada no Congresso. Não teria nenhum projeto de Congresso aprovado. Lamentavelmente, essa é a estrutura do Brasil. Bom, aí voltando então à minha história. Em 64, eu saí prestei serviço militar como soldado, saí do quartel, fui trabalhar numa seleção bancária, num banco privado chamado Subbanco, pequeno banco ali na rua 7 de setembro, selecionado, e junto comigo nós entramos, eu acho, uns 10, 12, 14 jovens, 20, 22 anos, 23 anos. E na mesma sala, não tinha internet, não tinha nada, isso era papelzinho, né? Papelzinho, à mão. E na segunda semana de trabalho, chegou o presidente do Sindicato Bancário, João Fabrício de Moraes, com proposta de sindicalização e adesão e participação na luta salarial. No mesmo dia eu já estava lá, mas não estava sozinho, mas outros companheiros estavam, um deles, que está hoje bastante conhecido, que é o Diógenes Oliveira. Nós fomos juntos para lá, e aí quase todos os dias tinha reuniões. As reuniões daquela época eram no Colégio Anchieta, que era na Duque de Caxias. Terminava a reunião, a gente descia em caminhada, 20, 30, 50, e a gente ia no Correio do Povo, que junto com a direita defendia o golpe no Brasil, ataque ao Jango. E a gente lá queimava o jornal, fazia. Depois de lá a gente ia para a última hora, que era na 7 de setembro, que é o contrário, eram apoiadores do governo Jango, e faziam um discurso a nós favoráveis. Aquilo ali, nós fizemos 16, 17 dias de greve, foi uma greve vitoriosa. Não significa, não tinha repressão. Eu lembro que eu, Diógenes e outros fomos retirados de um banco, um segurança de cada lado, nos segurando pelos braços, e a gente sendo arrastado para ser jogado para fora do banco. Obviamente, fomos demitidos, sem justa causa, porque não era lá, e não podíamos trabalhar em banco, ficha negra. E eu fui trabalhar numa empresa grande, que tinha em Porto Alegre, 8, 9, 10 filiais, vendia autopeças. Naquela época os carros eram importados. Mas nós resolvemos, o Diógenes tinha uma liderança, constituir um grupo dos bancários para discussão. Nenhum mais era bancário, mas nos reunimos na biblioteca para discutir política. E o principal que era? O Brizola, já prevendo a possibilidade do golpe, propõe a formação dos grupos de 11, que eram 11 pessoas que se reuniam na cidade ou no grupo e tal, para se preparar para enfrentar o golpe. Porque o golpe crescia fortemente a discussão, com apoio de jornais, apoio da classe, inclusive da elite intelectualizada, né? Muita gente se arrependeria depois, mas estavam lá apoiando, porque diziam que o governo Jango era uma anarquia, porque o Jango estava defendendo as reformas de base, reforma agrária, reforma urbana, a questão da economia. Aliás, o projeto de economia do Jango não era um projeto revolucionário, era um projeto do Celso Furtado, que era um grande economista, mas era um projeto conservador. Tá? Não via, o que ele via era uma visão nacionalista desse detalhe. E o Jango, e aí eles queriam impedir isso, eles queriam mudar completamente. E aí, nesse projeto, o Brizola propõe a organização do grupo de 11, e aí, não sei se diretamente com o Partido Comunista ou não, mas ele propõe a articulação de um grupo que coordenasse esses grupos, que fizesse a capacidade de fazer política com esses grupos. Isso aí estava a grande poetisa e militante política comunista, Lila Ripoll, e o Diógenes tinha um convívio com ela. Então, todos os sábados, nós nos reuníamos para discussão, textos, livros, como ouvir deputados, ouvir dirigentes políticos, tanto do PTB como do PCB, ou outros que estivessem interessados, e tomávamos conhecimento, inclusive, de como os militares estavam se articulando.
E aí, continuamos naquela organização, quando chega, então, março de 64, nós, à noite, por que 1º de abril? Porque o Mourão desce à noite da serra, sozinho, desce de Minas Gerais, não tem nada a ver com esse Mourão aí, vice, é o Mourão que desce lá, um louco. Mourão Filho. Não, aqui não é, não sei se era Mourão Filho. Né? Não sei quem Mourão Filho. Olímpio Mourão Filho. Aí ele desce e antecipou o golpe, parece que a previsão deles era mais adiante. Precipitou a declaração do golpe eles lá. Bom, por que nós, naquele momento, entendemos que deveríamos continuar reunindo e discutindo. E não havia mais possibilidade de ir nos sindicatos bancários. Lógico, nós fomos para a rua, fomos para a manifestação, fomos para a frente da prefeitura, fomos buscar, nós já nessa altura a gente já tinha uma turma lá baixando, aprendendo coisas, a gente também achou, era bem juvenil, vamos dizer assim. E continuamos, tá? Houve manifestação em Porto Alegre, houve. O dia que o Hildo Meneghetti, governador, foge para o interior do estado, aí para voltar diante da vitória do golpe, ele volta, entra em Porto Alegre, num jipão, com uma metralhadora embaixo do braço, velhinho lá, posando, e nós conseguimos, na época, algumas coisas. Eu não sei nem como é que começou, eu sei que eu tive a minha tarefa, eu era ainda um jovem aprendiz em política. Fizemos panfletos, foram feitos panfletos para distribuir para a população, denunciando o golpe. A gente subia naqueles edifícios da Borges, que na época não tinha tanta segurança, subia no elevador, ia lá em cima, no último andar, a gente ia no telhado, onde fosse possível, molhava os panfletos de cima e deixava ele ali, e a gente descia. No momento que secava, os panfletos começavam a voar. E aí eles correndo, feito doido, entrando em prédio, tudo, para descobrir quem estava soltando. E a gente já estava lá embaixo. A gente subia até a Riachuelo, pressionado pela polícia, depois descia até a Borges, até o mercado público, pressionado por outro, e assim a gente ficou diversas vezes. Eles não respeitavam filas de ônibus naquela época, né? As filas de ônibus, a gente viu mulher grávida apanhando, teve uma manifestação na frente do Correio do Povo, o Lacerda veio a Porto Alegre, que era o Corvo, o famoso golpista, e o pessoal foi vaiá-lo na frente do Correio do Povo, essa não estava lá, mas eles dão pau no pessoal, e tinha fila para o cinema ali, Cinema Imperial, Guarani, na praça, e eles vão e dão pau no pessoal que estava na fila. E os jornais são obrigados a noticiar, né? Botar aquelas fotos. Eram os famosos cardeais, Grupo de Operação Especial da Polícia do Estado, e eles usavam um boné vermelho, então eram chamados cardeais, e eles não vacilavam. Bom, aquilo ali nós aprendemos que tínhamos que nos reunir sigilosamente, escondidos, né, mas também com outros nomes, então a gente começa a entender o que significa luta política clandestina numa ditadura. Então, codinome, senha para se reunir, marcar. Então, a gente marcava, uma das maneiras que a gente fazia era marcar, íamos jogar futebol cada semana ou cada 15 dias numa pracinha da cidade. A gente pedia licença para a prefeitura, a gente ia Navegantes, ia na Floresta, ia no Parque, onde tivesse uma pracinha, a gente estava lá jogando. Futebol eu sempre fui zero em futebol, mas a ideia era se reunir para depois sentar e conversar e discutir, né? Eu sempre tinha alguma coisa para ler e tal. E aí nesse processo, mas eu continuava com a visão de que era possível fazer oposição de forma pacífica. Não era só eu, a gente achava que tínhamos que nos reunir, discutir formas de ganhar o povo para fazer oposição, fortalecer o partido da oposição, como no caso tinha sido criado o MDB. E eu trabalhava no comércio, aí fiz concurso no Banco do Brasil. Em 65, 66 eu fui nomeado para trabalhar no Banco do Brasil em Garibaldi. Obviamente cheguei lá, eu vi que tinha um grupo do MDB, fui conversar com o pessoal,
E aí resolvi, bom, o que eu vou estudar, o que eu posso fazer? Aí soube que a Universidade de Caxias era perto, fui fazer filosofia lá. E no curso de filosofia, então, que a gente tem professores excelentes e eu vou participar do congresso de Biúna, e lá entendi perfeitamente que a minha visão pacifista estava morta, e eu volto de lá com a disposição de buscar, e aí os meus irmãos preocupados, saiu notícia, eu preso, tal, tem que arrumar advogado, quanto tempo vai ficar preso? O pai da Duda, a Duda, para dizer, a Duda é minha sobrinha neta, já fomos colegas aqui do curso. E o pai dela, preocupado, foi lá e falou com um advogado. Esse advogado chamava-se, já faleceu, Carlos Araújo, bastante conhecido, foi casado com a Dilma. E o Carlos, foi lá conversar com o Carlos, e aí, a primeira coisa que ele perguntou para mim, o que você está achando agora? Eu disse para ele, eu estou achando que agora é só no palco. E ele disse, então vamos junto. No outro dia a gente já estava almoçando junto, participando. No sábado eu já estava numa reunião com os metalúrgicos. No domingo a gente já estava percorrendo vilas de Porto Alegre, Vila Elsa e outros lugares, né? Nos organizando. A organização não tinha nome ainda, se chamava O Pontinho. E dali surgiu, né? Participamos da criação da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. A Inês depois vai falar, porque ela também éramos da mesma organização. E eu, como estudava em Caxias e trabalhava em Garibaldi, fiquei responsável pela organização lá naquela região. Olha, na faculdade de filosofia era assim, havia uma potencialidade muito grande. Eu consegui fazer, reunindo o pessoal da filosofia, do direito, da economia, a gente tinha umas reuniões permanentes, toda semana, de 40, mais ou menos 40 pessoas. Porque eu, na época, pela minha inexperiência, eu não sabia que ali depois, então, quando preso, não tinha um, tinha dois ou três. Um era casado com militar e tal. Então, eles tinham o que a gente era. Quando eu volto de Biúna, depois desse processo, e participando, eu continuo na faculdade, mas aí as aulas já não tinham muito interesse. E a gente vai estar em treinamento militar, tudo isso, e a experiência vai mostrando as nossas fragilidades. Caxias do Sul era um ponto de quem vinha de São Paulo podia ficar em Caxias, quem vinha de Porto Alegre ia para São Paulo ficava lá. Eu ganhei um apartamento lá, que a gente chamava o Aparelho, construímos. Até que então, a Dilma foi presa em janeiro de 70, eu conheci a Dilma no congresso de fundação da VAR, aquela jovem de 18, 19, 20 anos, já se destacando pela capacidade dela. E em abril de 70, dia 6 de abril agora, de 70, eu estou trabalhando. Aliás, eu estava em casa ainda, eu estava no banco às 7 horas, e de repente estranhei que o contínuo veio me buscar e me levou, foi lá e tal. Quando eu cheguei, em seguida chegou a polícia. E chegou a polícia do DOPS, chegou a polícia de Caxias do Sul, mais obviamente a polícia de Garibaldi, que eram dois só, a Brigada Militar e a Polícia Federal, comandada. Eles invadiram o banco como se fosse prender, eles pulavam por cima do balcão, pulavam por cima das mesas e tal. E eu, aquele dia, como eu ia sair do banco e voltar para casa, e já onde saía, a gente ia treinar, e eu costumava andar de revólver, porque eu andava sem revólver. Não sei qual seria a minha atitude, né? Mas só o fato de ter um revólver no bolso seria suficiente para eles puxarem a arma e liquidar. Fui levado para Caxias, de Caxias para Porto Alegre. No mesmo dia já entrei no processo de tortura, né? Simulação de enforcamento, pau de arara e tal. E depois, posteriormente, veio o choque elétrico na cabeça, no corpo. O que eu digo é o seguinte, eu tinha bem clareza do significado da minha militância, eu tinha clareza das consequências que poderiam ocorrer, como ocorreram, eu tinha clareza da tortura, não sabia que tipo de tortura, eu fazia inclusive um treinamento de cair água nos olhos, eu realmente chego lá do pau de arara, que bota uma mangueira desse tamanho na cara, que é uma árvore do lado de um jato d'água, né?
para te sufocar, então entrar pelos olhos, pelo nariz, tudo. Quer dizer, mas não é suficiente o treinamento que a gente faz. O impacto da tortura e o principal é o seguinte, tu não era torturado por um homem, não era torturado por uma pessoa, tu era torturado por um grupo. No pau de arara eu não sei quantos tinham naquele pedaço. Um maluco lá, que é drogadito, a gente fica totalmente nu lá, que a primeira coisa que eles fazem, mesmo eu, por exemplo, resisti para tirar a roupa, eles rasgaram meu blusão e eu resolvi tirar o resto. Te dão todos os tipos praticam todos os tipos de violência que é possível, que eles acham o doido lá pulando na minha frente, cada paulada que ele dava, e quem coordenava e ligava as coisas era um jovem negro e cabelo alisado. Eu sou filho de negro com branco. Meu pai era negro e meu pai detestava negro que alisava cabelo. Ele dizia que eram puxa-sacos. Então, para ele eram pessoas inferiores. E eu vejo aquele negro alisado e eu olhei para ele e disse para ele: eu sou negro como tu, sou filho de negro, que o pau de arara tem isso, te libera a cabeça, né? A tua cabeça está livre para pensar, diferente do choque elétrico. Eu disse: eu sou negro como tu, e tu está fazendo o papel que o major lá em cima, Attila Rotzager, um alemão, ele te governa, ele te manda, mas na hora que foi descoberto o que tu está fazendo aqui, ele vai dizer que isso é coisa de negro. Que foi ele que ele não mandou fazer isso. E o rapaz se sensibilizou-se. Aí ele tirou do pau de arara. Imediatamente vieram os mais bandidos e terminaram o serviço mesmo ali de pé. Então ali eu estou entrando num processo, né? E qual o objetivo claro que fica, quando eu digo assim, eles sempre quiseram mudar o processo, eles sempre quiseram instituir um Brasil diferente, um Brasil subordinado ao interesse do grande capital. Quer dizer, por isso que eles tentam lá derrubar Getúlio, tentam derrubar Juscelino, tentam impedir o Jango de tomar posse. Então, dentro desse objetivo, eles têm que destruir ideias. Muitas vezes, a impossibilidade de destruir as ideias, ele tem que destruir as pessoas. Matar, criar. O dia que eu fui solto, eu fiquei 1 ano e 1 dia na cadeia, quem me deu o alvará de soltura não foi o auditor militar que competia isso. Não foi o Major Rotzager, que era o bandidão dali da época, ao lado do auditor, que me disse para mim: quando saíres daqui, certamente vão te procurar. E se tu for pego, já sabe, tu não vai viver, tu vai ser morto. Eu quero dizer que a gente sempre tem medo de ser morto, a gente tem medo de apanhar. A Dilma também tem a mesma coisa, a gente já conversou diversas vezes com outras pessoas, lá de Isadalva e tal. A angústia da tortura, às vezes, dói mais do que a própria tortura. Tu não saber o que vai ocorrer, como é que tu vai, o que eles vão fazer contigo. Então, na medida que eles vão fazendo, tu vai... Quando chega na segunda, terceira vez, mais ou menos, tu já sabe, né? Mesmo assim, o sofrimento também é grande. Outra coisa, a perspectiva da morte não é surge, ela tem. Eu construí para mim, eu tive uma crise lá na militância, se eu ia continuar militando ou não, diante dessa possibilidade de que era de ser morto ou matar. Eu me coloquei que eu era um militante histórico. Tu não está militando para ocupar um cargo no governo, tu não está militando para ser prefeito, para ser governador ou para ser isso aquilo. Tu está militando por uma transformação social, por uma transformação radical do país, por uma eliminação dessa exploração de classe que ocorre. Então, nesse aspecto, eu me fortaleci bastante. E aí eu não tinha, assim, de certo aspecto, eu tinha, lógico que eu tinha medo de morrer no Senado, porque ninguém morre sem sofrimento, mas a possibilidade de que aquilo ocorresse comigo era uma possibilidade alta, e eu tive que me acostumar com ela.
E aí o que eles fazem te amedrontar com a morte? É te enfraquecer moralmente. Uma das coisas que eles fazem é levar pessoas queridas das tuas relações, vocês podem ver as histórias das crianças sendo torturadas, é levar para que o sofrimento, muitas vezes o sofrimento, eu para mim, sofria muito mais vendo alguém sendo torturado do que eu ser torturado. Tá? E isso ocorreu muito. Eu fui preso na época, tinha a companheira da faculdade que começou a militar conosco, ela tinha 19 anos, a gente não namorava porque a visão nossa de revolucionário que não dava tempo para namorar, então nada de vincular, né? Mas ela lamentavelmente se apaixonou por mim e a Inês, ela esteve presa com a Inês e acabamos, e aí eu resolvi naquele momento, taticamente, para ela, era melhor tratá-la como se ela fosse minha namorada. Ou seja, porque ela sabia pouco, era que ela não sofresse a tortura, porque ela não era responsável por ela mesma, era eu. Tu tem que assumir algumas coisas assim. E ela sabia pouco mesmo. Mas o que eles fizeram? Eles levaram um dia ela, eu fui torturado junto com um companheiro que tinha sido namorado da Inês, eu ainda era o bicho, o Gustavo, nós fomos torturados juntos, era uma tortura na cabeça, tortura na cabeça, eu não tenho ideia do que era. Fios elétricos, de luz correndo nos olhos, na cabeça, tudo. E eles botaram ela na frente. Bem, ela sofre até hoje. Ela agora está numa clínica, a gente separou, mas ela é mãe dos meus 3 filhos, e ela sofre até hoje. Ela não consegue se desvincular desse processo. Assim como ela, um dia eu e o banco fizemos um levantamento, a gente calcula que 70% a 80% dos companheiros que foram presos, torturados, abandonaram os cursos. Não abandonaram total, eles votam na esquerda, mas quando muito eles aparecem, alguma atividade, mas tu não encontra eles. Porque o sofrimento da tortura, ele se prolonga. E é isso a questão que eles trabalharam sempre. Assim como eles trabalham com a visão, o fato histórico do golpe 64 não é isolado do que ocorreu antes. E como consequência, ele precisa eliminar o adversário pelo pensamento, pela prática e pela vida. Ele tem que eliminar, ele não consegue, senão eles, né, o máximo que eles puderem é pelo terror. O professor Carlos aqui falou na questão tocou da questão da tese do esquecimento. Eles começam a trabalhar com a população de esquecimento, e isso entra nas nossas famílias. Meus irmãos mais velhos, né, minha família é grande, eu sou 15º de 17, eu era o penúltimo, quando falava assim, que eu tentava, que algum sobrinho, algum parente perguntava, não, Paulo, não fala isso, cuida, para que sofrer? Não é? E muitas vezes ligados ao pensamento religioso, Deus está olhando, né? Como eu sou, antes mesmo de ser revolucionário, já era ateu, dizer que Deus que vai resolver o meu problema. Não é? É questão concreta. Dizer que eu fiquei com sequelas, fiquei, muitas sequelas. Só que eu também resolvi racionalmente enfrentar as sequelas com tratamento. Porque uma coisa ficou para mim, eu não desisti da luta. Um mês depois, eu estava me encontrando com o companheiro Antônio Lozada, já falecido, ele ficou longos anos preso, sofreu muito, porque ele estava clandestino, ele era procurado, estava nos cartazes, e a gente começou a se encontrar, porque eu tinha abandonei da ideia de luta armada, já antes de ser preso. E aí, mas tinha pessoal para ir para o exterior, tinha um companheiro de Caxias, o André Fávero, foi presidente da URGS aqui, e ele também foi militante da Palmares, e ele foi barbaramente torturado em Foz do Iguaçu, e ele é a companheira dele, e eles conseguiram lá sair, mas ele sabia que ia ser preso de novo, e nós nos encontramos, e então eu comecei a articular para ele sair daqui, para ir para o Chile. Há detalhe que nós, não quero deixar a palavra da Inês, mas todas as semanas nós íamos à auditoria militar assinar ponto. Eu, a Inês e outros companheiros. Então, eu reunindo. Eu abri a porta da minha casa de manhã,
Em Deus tinha um cidadão, um dos torturadores. A alegação dele é que ele estava namorando minha vizinha. Eu fui trabalhar em vendas, né? Saía na rua, eu sabia, cara, pouco olhava para o lado. Nunca deixei de me encontrar com os companheiros, me articular, porque eu achava que era fundamental. Alguém já disse que eu era louco. Eu era louco. O professor de filosofia disse que só estuda filosofia quem é